Olá, meus amigos de plantão, seja bem-vinda aqui ao meu perfil Kiki Dejane, onde eu quero te ensinar a ser um expert em vacina, conhecer tudo sobre os imunobiológicos, via de aplicação, tudo que tem a ver sobre esse mundo da imunização. Eu estou aqui para te auxiliar, esquemas de vacina, atraso, e se você está me assistindo aí do YouTube, você já ativa o sininho e me siga, tá bom? Porque toda semana tem conteúdo precioso aqui para você aprender mais sobre imunização. Esse é o meu canal e seja muito bem-vindo. Então vamos começar que hoje eu estarei falando sobre um tema bem interessante e muitas pessoas não conhecem, que é imunização ativa e imunização passiva. Você sabe qual a diferença delas? Você conhece o que a imunização ativa é e o que a imunização passiva é? Como é que funciona essa questão da imunização? As vacinas, elas são ativas ou são passivas? E como que ela reage no seu corpo? Você sabe me dizer? Então, já começa a assistir aí, vamos ficar ligado para você descobrir tudo sobre vacinas, tá bom? Então, primeira coisa, nos imunos biológicos existem vacinas e existem soros, tá? O soro que eu estou falando não é aquele soro feito em hospital, não, que é soro fisiológico, glicoside que você toma na veia. Não, olha, o Edson tá falando que não gosta de vacina, mas é bom aprender, tá, Edson? O Edson é um colega de trabalho, seja bem-vindo. E aí, o soro que eu tô falando não é soro daqueles tomados em hospital, não. É soro que é realizado quando você está exposto a certo antígeno, tá? É um soro realizado como se fosse o soro quando você toma, que é picado de cobra. Então, é um soro, na verdade, ele não é realizado na veia. Geralmente são intramusculares, tá bom? E aí nós vamos saber qual a diferença do soro, dos imunobiológicos que são soros e os imunobiológicos que são vacina. Já responde aí para mim nos comentários se você sabe essa diferença, tá? Hoje existe dois tipos de imunidade, a passiva e a ativa. A imunidade passiva é aquela que você recebe os anticorpos para combater certos tipos de antígenos, tá? Certos tipos de alguma doença que entrou em você e você não tem esses anticorpos, então você adquire esses anticorpos para você combater essa doença. Deixa eu dar um exemplo para vocês. O exemplo da picada de uma cobra, tá? A cobra picou você, o veneno dela se instalou em seu corpo, tá? Você não tem anticorpos para combater esse veneno. Por quê? Porque o seu organismo, para criar esses anticorpos, ele vai demorar mais do que o efeito do veneno. E para isso, você precisa receber um anticorpos para combater esse antígeno, que no caso é um veneno. E nisso, você irá tomar o soro. Por quê? O soro, ele é fabricado com anticorpos. Você vai tomar uma quantidade de anticorpos que vai ser introduzido em seu organismo para que esses anticorpos, o que é os anticorpos? Os anticorpos são soldadinhos, né? Vamos ver os anticorpos como soldadinhos. Então, você vai tomar esses anticorpos vão entrar em seu organismo, esses soldadinhos, e vai lá combater aquele antígeno, aquele que entrou em seu organismo. Então, o soro, ele só vale para combater naquele momento, para combater aquele antígeno, aquele vírus, aquele algo que entrou no seu organismo estranho, tá? Então, vamos dar exemplos. Eu vou dar um exemplo agora de uma imunização ativa natural, tá? E na situação de que o seu organismo ele cria um anticorpo de memória.
Vou dar exemplo da catapora. A catapora, geralmente, quando você adquire a catapora, o seu organismo ele faz o quê? O seu organismo ele cria. A catapora é um vírus, é um antígeno, é algo de estranho que está entrando no seu organismo, tá? Aí o seu organismo ele vai criar anticorpos, tá bom? Ele vai criar anticorpos, vai criar soldadinhos para ir lá combater todo aquele vírus. E nisso, quando ele cria esses anticorpos, ele vai criar também uma memória, tá? Uma memória no qual, que quando você entrar em contato com esse antígeno novamente, ele já vai saber como combater essa doença e você não vai sentir sintomas dessa doença. O antígeno vai entrar em você e rapidinho ele vai expulsar esse vírus. Por quê? Porque ele guardou uma memória de como combater aquele vírus. Por isso que a gente fala assim, você pega catapora só uma vez na vida. Por quê? Porque o seu organismo ele cria uma certa memória e ele já sabe como combater aquele vírus. Tá dando para entender, gente? É bem legal, bem interessante, não é verdade? Esse é um tipo de imunização ativa que é realizada de uma forma natural. Por isso que muitas vezes existem pessoas que são antivacinas que acreditam que é melhor você adquirir a doença para você criar imunidade e não precisa tomar vacina. Mas será que essa é a melhor forma? Quem garante que o seu organismo ele vai aguentar tratar e combater aquela doença de uma forma mais leve, né? Nem sempre a pessoa consegue criar anticorpos adequados para combater aquela doença e às vezes a doença comete ele de uma forma pior, tá? Então, por isso que existem vacinas. O que acontece com as vacinas? As vacinas, elas são fabricadas, elas são antígenos, tá? Então, ela sim, ela é um tipo de vírus, um tipo de bactérias, mas são bactérias e vírus mais enfraquecidos, ou são partes do vírus, ou são vírus mortos, tá? Não é o vírus lá inteiro e vírus de qualquer jeito que vai entrar em você, não. Tá bom? É todo fabricado, muita ciência, muitos estudos para fabricar uma vacina. Ela não é feita de qualquer jeito, tá? Então, olha só uma diferença. O soro, ele é anticorpos, tá? A composição do soro é anticorpos que entram em você. Já a composição da vacina são antígenos, são partes dos vírus ou das bactérias, tá bom? Então, vamos lá. A vacina, nós já descobrimos que ela é um antígeno, tá? Então, elas são fabricadas ou é vacina atenuada ou é vacina inativada. Uma vacina inativada, ela é fabricada com vírus mortos, tá? Então, ela não corre o risco de você sentir sintomas da doença, de você pegar um pouco da doença ali, você sentir alguma coisa da doença, não, porque elas são fabricadas com vírus mortos. Então, não existe essa possibilidade, porque o vírus está inativo, tá? Já as vacinas atenuadas, elas são fabricadas com vírus vivos, porém enfraquecidos. Partes do vírus, eles estão enfraquecidos. Pode acontecer de você, às vezes, sentir certos sintomas da doença. Pode acontecer. Por quê? Porque ele está vivo, mas isso não quer dizer que você está com a doença em si, tá? Isso não quer dizer que você vai pegar a doença e vai passar muito mal. Não, não é assim que funciona, tá? Então, isso, você profissional de enfermagem, você tem que saber disso para você saber explicar para o seu paciente, tá? E isso também cai muito em questões de concurso. Você tem que ficar atento sobre vírus inativados e vírus atenuados e sobre imunização ativa e passiva também. Então, vamos lá. Quando você toma uma vacina,
Vamos supor, você tomou uma vacina, elas são antígenos, tá? Então, eu tomei aqui uma vacina contra tétano. O meu organismo, a vacina de tétano é uma vacina inativada. Ela é uma vacina bacteriana inativada, no qual ela vai entrar em mim, são vírus mortos, mas o meu organismo, os meus anticorpos, vai lá, que são os meus soldadinhos, ele vai ver que tem um antígeno diferente lá. Aí ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a combater aquele antígeno. E com isso, ele vai criar uma memória de saber como combater aquela doença. Porque quando vier um vírus inteiro, um vírus vivo, ele vai saber como lutar contra aquela doença para ela não se instalar no meu corpo. Entendeu? Olha que legal. Aí existem vacinas que criam memórias por mais tempo e existem vacinas que criam memórias por menos tempo. Como a antitetânica, você tem que tomar 3 doses e depois você só irá tomar daqui 10 anos. É a memória que os anticorpos vai ter, dura por 10 anos. Daqui 10 anos você tem que tomar de novo para ativar essa memória ali nos anticorpos para saber combater a doença se você entrar em contato com ela. Vocês estão entendendo, gente? Então, as vacinas, elas atuam, elas são antígenos que você vai inserir no corpo da pessoa. E assim, os anticorpos da pessoa. Por isso que quando a gente fala assim, a pessoa fala assim, mas será que vai me dar reação? A gente fala assim, depende muito de cada organismo, tá? Por quê? Porque tem organismo que reage de alguma forma, outro reage de outra. Essa febre que geralmente pode dar como reação da vacina, é por quê? Porque quando a gente está em contato com algum antígeno, quando a gente está em contato com algum vírus, o nosso organismo ele trabalha para combater aquele vírus, tá? Então, provavelmente, nós damos febre, não é verdade? Por quê? Porque isso é uma forma do organismo entender que tá alguma coisa de errado com você, alguma coisa de estranho está em você. Então, essa febre, ela é uma forma do organismo reagir. Então, por isso que a gente fala assim, é normal dar febre numa vacina, entendeu? Então, você vai lá, tomou a vacina, deu febre, pode acontecer, o seu organismo trabalhando. E é muito interessante sobre essa questão para você, profissional de saúde, saber explicar para o seu paciente que só deve tomar remédio para dor e febre se realmente der febre e se realmente estiver com dor, tá? Não tome antes, para prevenir. Não, a gente não toma remédio para prevenir nada. O remédio, ele é para tratar, tá bom? Para prevenir é vacina, são outras coisas que tomamos para prevenir. O remédio é para tratar certa doença. Então, você só vai tomar, só vai dar para a criança remédio para dor e febre se der febre, se a criança tiver com dor ou se você tiver com dor. Então, gente, em forma geral, isso é uma imunização ativa e passiva. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou dar um exemplo aqui de imunização passiva que temos. Nós temos como os imunos biológicos de imunização passiva, nós temos a contra veneno de cobra, veneno de escorpião, veneno de aranha. São vários soros que é tomado para você combater aquele antígeno que entrou no seu corpo. Então, se você foi picado por uma aranha, você vai tomar um soro aracnídeo, né? Um soro contra venenos de aranha, tá? Então, são esses soros que você vai tomar. Igual quando tem uma criança que toma imunoglobulina, que ela é filha de mãe de hepatite B, ela vai tomar também aquele imuno. Por quê? Porque ela entrou em contato com o vírus e ela precisa de anticorpos para combater aquele vírus. Então, as primeiras 12 horas de vida,
ela tem que tomar essa imunoglobulina juntamente com a vacina de hepatite B, tá? Então, são alguns protocolos que nós sabemos, que nós fazemos para evitar que as pessoas acometam mais contra essas doenças, tá? Se acometem, né? Então, essa é uma imunização passiva. E a imunização ativa são através das vacinas, que é e-vacina. Nós temos várias vacinas no calendário pelo SUS, em torno de 15 a 16 vacinas distribuídas para você evitar. Então, deixa eu dar um exemplo de vacina quando você tem que tomar também uma imunização passiva e ativa ao mesmo tempo. É no caso da vacina antirrábica. O que acontece? Se você se expôs, você foi mordido por um cachorro ou por um gato que ele não tem histórico vacinal, ou que você não conhece esse gato ou cachorro, é de rua, você não sabe de onde que é, não tem como observar esse animal, o que tem que fazer? Você vai para o hospital, você vai tomar soro antirrábico. Por quê? Porque você entrou em contato, como você não tem histórico desse animal, não é possível de observação, então você vai tomar anticorpos para combater um possível vírus da raiva. Por isso que tem que tomar o soro antirrábico, porque nós não sabemos se o cachorro, ou o gato, ou o animal estava contaminado, tá? Então, se ele estava contaminado, você já está tomando anticorpos para evitar que você adquire e se contamine com a doença da raiva, tá? Aí, depois é indicado para você também 4 doses da vacina antirrábica. Por quê? Porque aí a vacina, ela vai criar um certo tipo de memória no seu organismo para combater. Então, pode ser que você naquele momento não foi contaminado, mas o vírus pode vir a se contaminar mais para frente e você já vai ter tomado a vacina. E ela tem um certo tipo de memória, uma quantidade de tempo. Por quê? Porque se você foi mordido hoje, daqui 2 meses foi mordido de novo, você vai ter que tomar de novo, tá? Então, isso é um exemplo de vacina ativa e passiva ao mesmo tempo que você tem que tomar, que você tem que adquirir essa imunização, tá bom, gente? Então, eu espero ter esclarecido para vocês sobre a questão de imunização ativa e passiva. Se você tem alguma dúvida, você coloque aqui no comentário que eu estarei esclarecendo a sua dúvida em relação à imunidade e imunização. Tá bom, gente? Muito obrigada e até mais para vocês.